Vamos seguir aqui, então, com um assunto importante, porque eu vou chamar a nossa colunista, a Milena Teixeira, porque a Milena vai falar sobre a repercussão entre os políticos da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha. Milena, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Sempre que um preso tão importante é deslocado, isso é notícia, ainda mais sendo um ex-presidente, o ex-presidente que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista lá no ano passado, estava na Superintendência da Polícia Federal, num primeiro momento, e foi deslocado agora lá para Papudinha. E agora você vai trazer as repercussões do que estão falando, né? Como que foi no meio político que caiu essa transferência, Milena? Bom dia, Natália. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, Natália, ontem essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava na Superintendência da Polícia Federal, né, e foi transferido para Papudinha, todo mundo de surpresa. E eu conversei com aliados do presidente Lula e também com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e todo mundo foi meio que pego de surpresa porque eles não esperavam que isso fosse acontecer nesse momento. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem tentando, né, ele na verdade não, mas a sua esposa, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seus aliados ali vem tentando, buscaram inclusive o STF para tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar. A gente até noticiou ontem que na quarta-feira a Michele Bolsonaro buscou o ministro Gilmar Mendes justamente para pedir a ele, né, que o seu marido conseguisse aí ser transferido e cumprir essa pena em casa, especialmente, Natália, por questões de saúde, né, que são os motivos que eles mais alegam. Apesar desse pedido, mesmo apesar de Michele ali ter ido fazer o pedido, Tarcísio também ter acionado alguns ministros do STF, essa questão da transferência dele para Papudinha pegou os aliados dele de surpresa, pegou aliados do presidente Lula de surpresa. Eles não achavam que isso aconteceria nesse momento. Agora, Natália, em outra frente também, eu conversei com pessoas que acreditam, que avaliam, na verdade, que Jair Bolsonaro pode ali ter pedido para ir para Papudinha por questões de saúde, né? Numa situação em que, olha, ele não conseguiu ir para a prisão domiciliar, então ele teria pedido também para ir para Papudinha, porque lá é um espaço maior, né? É realmente uma estrutura maior. Acho que a gente viu e até noticiou no Portal Metrópolis, quem não viu ainda pode acompanhar. É um espaço maior, tem uma cama de casal, tem um espaço para a cozinha, as visitas dele são maiores, né? Por exemplo, lá na Superintendência da Polícia Federal as visitas eram de meia hora, e estava lendo a decisão, dessa vez as visitas têm um tempo um pouco maior, mais pessoas da família entram na lista da visita, então a avaliação desses aliados do presidente Lula é que Bolsonaro pode ter, olha, não consegui ir para a prisão domiciliar, então eu vou para Papudinha porque falando sobre questões de estrutura, né? Estruturalmente pode ser melhor, mas assim, a decisão do ministro do STF, do Alexandre de Moraes, pegou todo mundo de surpresa, até mesmo aliados de Jair Bolsonaro e aliados do presidente Lula. Natália. Quando surgiu, né, a divulgação ali dos lugares onde cada um deles ia ficar, muita gente fez essa comparação, né? Nossa, mas o Anderson Torres, naquele momento, sem a gente ter informação, né, de que Silvinei Vasquez estava planejando fugir do país, e aí depois o Silvinei passa a ficar com o Anderson Torres, mas lá atrás, nessa primeira leva, né, do trânsito em julgado do primeiro núcleo da trama golpista, onde faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas compararam, falaram assim, nossa, mas o lugar onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro é bem menor onde está o Anderson Torres. O Anderson Torres, naquele momento, estava numa cela muito parecida agora com a que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 54 metros quadrados, um quintal ali que ele pode se deslocar, né, fazer o banho de sol a qualquer momento, porque está dentro da cela dele. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, ficou ali com 12 metros quadrados,
num espaço realmente pequeno, e os banhos de sol eram regulados, né, ali pela Superintendência da Polícia Federal, porque era em outro lugar, ele precisava ser deslocado. Enfim, tinha uma dificuldade. E acho que é interessante isso que você trouxe, né, que tem aí também um entendimento de que o próprio ex-presidente pediu para ficar na Papudinha depois, acho que, do conhecimento dessa situação toda, principalmente do Anderson Torres, que perdeu espaço para o Silvinei Vasquez, ele está dividindo agora a cela, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro está em outra cela, uma cela que cabem 4 presos, mas que, por ele ser um ex-presidente, ele vai ficar sozinho, pelo menos por enquanto, por tempo aí ainda indeterminado, né? Não sabemos se em algum momento ele pode ser realmente deslocado para domiciliar, já que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é bastante delicado, né? É isso, viu, Natália? Exatamente isso. Ele não divide a sala com ninguém. Ele é um ex-presidente da República, então acho que, pelo menos nesse momento, ele não está dividindo a cela, né? O espaço a cela com ninguém. Mas existe ainda muita vontade por parte de aliados dele, da família do ex-presidente, de que ele vá para a prisão domiciliar. Ontem, inclusive, lideranças do PL, a própria Damares, que é uma pessoa, ex-ministra e senadora, vem pedindo em rede social, acionando defensoria pública. Todo mundo estava meio que insatisfeito por ele ter ido para a Papudinha, né? Tinha quem tivesse insatisfeito ontem. As pessoas estavam fazendo, enfim, reclamações públicas. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, deputado também. Porque o intuito deles é que Jair Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. Porque politicamente, Natália, é muito melhor, né? Você pode receber mais aliado, falar sobre política, sobre, exemplo, composição para outubro, para a eleição numa prisão domiciliar, do que numa prisão, porque a Papudinha tem essa estrutura de essa sala, essa cozinha. Claro que estruturalmente falando, as condições são muito melhores do que a de 90% dos presídios brasileiros, né? Essa estrutura, mas ainda assim é uma prisão e fica mais difícil para receber, por exemplo, aliados, enfim. Por questões de saúde também, como você bem disse, ex-presidente Jair Bolsonaro vem passando por um quadro delicado em relação à sua saúde, a questão dos soluços, ele teve aquela queda. Essa questão de saúde é muito alegada pelos familiares dele, porque apesar de ele estar na Papudinha, né, o que eu quero falar é isso, familiares dele e aliados vão tentar, e têm tentado o tempo todo, que ele vá para a prisão domiciliar, por 2 razões, né? Por causa das questões de saúde dele, o ex-presidente vem passando por várias crises relacionadas à saúde, né? E também por questões políticas mesmo, né? Quando a gente vai pensar mesmo em questões políticas, para eles fazem mais sentido que Jair Bolsonaro cumpra essa pena em casa, que ele vá para casa para cumprir essa pena dentro aí da sua própria casa. Agora, Natália, essa prisão, claro, vai ter muita repercussão, com certeza, para outubro, para 2026, né? Toda a movimentação política que vai ter esse ano é pensada em 2026, porque a eleição já começou, gente. Exatamente. Então, com certeza, alguns movimentos vão ser antecipados ali. E hoje de manhã a gente dorme lendo jornal, acorda lendo jornal, que é jornalista. Sim. Já vi, por exemplo, que esse movimento antecipou a questão do PL da dosimetria, né? Então, a gente já tá na nossa manchete, inclusive, do portal Metrópolis hoje, quem quiser entrar para ver. Já é uma movimentação. Mi, e dentro do governo Lula, segue ali aquele pedido quase que oficial, né, de que as pessoas próximas ao presidente Lula não fiquem falando sobre, né, você comentou aí sobre os ministros, porque tinha isso, né, lá atrás, de uma diretriz ali de que se alguém for falar, vai ser o presidente Lula, e mesmo nos momentos em que ele falou, muito pouco, ele falou, mais uma vez, pela defesa da democracia, que todos os réus da trama golpista vêm tendo todos os direitos que podem, né, que têm acesso para as suas livres defesas, e
e que a justiça vem respeitando tudo isso e que o processo está sendo feito democraticamente. Mas segue ainda, os ministros podem falar, se quiserem, nas redes sociais sobre essa situação do Bolsonaro? Olha, Natália, a orientação sempre do governo, é claro que eu até falei com ministros, publiquei matéria, mas tudo assim, no bastidor, né? Tudo no off. A orientação do governo do Palácio do Planalto é sempre essa. Não se comenta assunto de justiça, né? Não se comenta decisão de justiça. O governo, desde que o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, assumiu, ele tem adotado essa postura, né, de toda vez que tem um fato relacionado à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio PT também tem ficado mais contido, né, tem evitado comentar essa questão de toda vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro é preso ou tem alguma movimentação, né, tem evitado ali comemorar um pouco. E no governo também a ordem é clara, né, não se comenta, não se faz assim, não vamos comentar, não vamos dar palco para isso, porque isso é uma decisão de justiça. Então a orientação, Natália, continua. Esses ministros do governo, eles são orientados a não comentarem esse assunto. Milena Teixeira, Milena Teixeira, colunista aqui do Metrópolis.com. Você tem mais algum destaque? Milena, tem texto aí sobre um montão de desdobramento, não só sobre essa história, mas como anda ali os bastidores do Palácio do Planalto. Eu vi uma aqui bastante interessante sobre o ex-ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski,